Falamos agora então sobre a inflação na Argentina. Vamos contextualizar a situação brasileira. A inflação oficial do país ficou em 0,61% em abril. Isso segundo dados do IBGE. Para a gente entender o que levou a esse resultado, a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito. Ariane, bem-vinda. Boa noite a você. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então já quero começar te questionando sobre o que teria levado a esse resultado, que segundo informações que nós coletamos foi acima do que esperava o mercado, né? Exatamente, entretanto mostrando uma continuidade de desaceleração com os dados imediatamente anteriores, né? Os núcleos da inflação, quando a gente exclui os choques, né, principalmente ali do grupo, por exemplo, de energia, transportes, a gente consegue ver um sentido mais claro e principalmente aquela parcela principal de inflação que o Banco Central consegue atingir através de política monetária, que a gente tem mais controle, né? Mostraram um qualitativo pior, ou seja, uma continuidade de alta para os preços desses produtos. Como destaque para o índice cheio, a gente ficou com os produtos farmacêuticos, a gente tem um período sazonal agora no começo de ano, né? Assim como os planos de saúde também corroborou ali para a gente ter essa alta acima das expectativas, né? Na sequência, a gente teve alimentos e bebidas também que continuaram esse movimento e vestuário. Transportes, que havia ganhado maior destaque nos últimos meses, agora perdeu um pouco de força, mas esse é o último mês que a gente tem ali as desonerações ainda, que foi colocado o ano passado sobre esse grupo. Então, a expectativa agora para o mês é de continuidade ainda, de aceleração dessa inflação para núcleos principalmente. Pois é, excelente. Agora, Ariane, diante desses números, como ficou o fechamento no mercado, os números da Bolsa de Valores e também do dólar, os índices foram impactados pela divulgação desse IPCA de 0,61% em abril? O fechamento do mercado ele foi amenizado, né, a questão do impacto do IPCA vindo ali dos últimos acontecimentos e anúncios por parte da Petrobras. A Petrobras ela tem grande influência no índice, né, um grande peso no índice, então ela conseguiu fazer com que o Ibov fechasse no positivo. Mas se a gente excluir esse movimento e olhar para outros ativos e principalmente os ativos que têm maior correlação com inflação e taxa de juros, os ativos sofreram bastante, né? Mas nós tivemos outros também, como por exemplo o setor de carnes ali, algumas empresas correlacionadas que tiveram grandes quedas expressivas ali que acabou puxando bastante o índice. Então acho que o mercado mesmo com a frustração da expectativa, o IPCA um pouco maior, né, esperando uma desinflação nesse momento, dos grupos que continuaram a mostrar nos últimos meses esse movimento, que dessa vez não veio assim, talvez esperasse um resultado diferente até para os juros, que foi o que a gente não teve também. Os juros continuam fazendo fechamento, principalmente nas curvas longas. Eu acho que, apesar da frustração, o mercado olhou mais para os resultados, para a temporada de balanços aí, e também um pouquinho dos desfechos ali do internacional. Justamente essa curva que você mencionou, Ariane, de juros futuros, justamente essa tendência inflacionária que se mantém, como você também explicou para a gente. Eu li ao longo do dia algumas impressões de economistas dizendo que são mais fatores que corroboram para que haja talvez o início de um ciclo de queda da taxa básica de juros, de redução da taxa básica de juros, só no segundo semestre deste ano. Você pensa nessa linha também? Exatamente, a gente ainda precisa, né, a desinflação está acontecendo, a desaceleração, na verdade, que é a palavra correta da gente usar, né, a gente tem níveis de inflação mais baixos que o anterior e nenhum de deflação até o momento, né, que é o que a gente precisava ver com essa magnitude de juros que a gente tem. Até o corte de juros, o mercado traz como expectativa lá para agosto, né, em média, que é o que é o consenso de mercado hoje, exatamente por esse movimento de inflação que deve dar uma acelerada agora para o período de junho, julho até agosto, e depois começa de novo a perder força, né? A gente tem riscos que a gente chama na economia de ambas as partes, né? Tanto riscos altistas hoje, atualmente, olhando para dólar, olhando para relatórios do próprio IBGE em alguns setores de atividade, como, por exemplo, o relatório de safras, que deve dar um impacto mais benéfico para o grupo de habitação e alimentação, ainda assim a gente tem
questões do arcabouço fiscal, a gente ainda tem uma base monetária sendo aumentada, advindo de propostas prometidas, né, para esse início de governo, e que isso pode vir a dar esse movimento ainda persistente da inflação e uma desaceleração mais gradual para o final de 2023. Conversamos com a economista Ariane Benedito a respeito dessas pautas econômicas que foram destaque nesta sexta-feira e trazendo um pouquinho de expectativas para os próximos meses. Ariane, obrigada, viu? Bem-vinda sempre, bom fim de semana. Obrigada, sempre um prazer, um ótimo final de semana a todos. Obrigado, até a próxima.